Gostaria de compartilhar com você um texto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16. Hoje eu gostaria de falar para você e compartilhar com você sobre unção e poder. Diga assim, unção e poder. Há uma relação íntima, há uma relação, muito próxima. Na verdade, acho que não tem como separar as duas coisas. O poder flui da unção. O poder flui de alguém que está fluindo em uma unção. Então flui poder. O poder se manifesta em um lugar, em um ambiente e através de pessoas que estão fluindo na unção do Espírito. Então eu quero falar para você hoje sobre unção e poder. Amém? E eu vou usar alguns textos. O primeiro texto que eu quero usar é esse João 16, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai. Vamos ler o versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Próximo. Mudou aí completamente o texto. João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, amém? A fim de que estejais para sempre com... Eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador. Presta atenção, Jesus é um Consolador, Jesus está entre eles, Jesus é quem está consolando eles. Mas Ele fala, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai te mandar outro Consolador, que estará para sempre com... Esse Consolador estará para sempre convosco. Próximo versículo. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo então não pode receber, porque não o vê, porque não consegue vê-lo, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Presta atenção nessa frase que João diz, porque ele habita com... Habitar convosco é diferente de habitar em vós. Percebe que ali tem habitar convosco, e ele diz, e ele estará em vós. Há uma diferença. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo veio habitar conosco, mas ele não habita ainda em todos. Ele veio estar conosco, mas ele ainda não habita em todos. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, irmãos? Em quem o Espírito de Deus habita, irmãos? Quantos fizeram cursão? Quem nasceu de novo. Quem nasceu da água e do Espírito recebeu agora o Espírito Santo. Por isso, João está dizendo, porque ele habita, aliás, Jesus está dizendo, na verdade, João só está aqui escrevendo, não é? Porque ele habita convosco e estará em vós. Ele diz, eu vou mandar o Consolador, ao qual o mundo não conhece, e nem pode percebê-lo, e nem pode entendê-lo. Esse Consolador habita convosco e estará em vós. Antes de Jesus morrer, o Espírito Santo não estava conosco. A Bíblia fala que o Espírito Santo visitava o homem em alguns momentos. Visitava o homem em algumas ocasiões. Mas ele não habitava com o homem. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele cumpre a promessa, ele disse, mas eu vou mandar um Consolador, esse Consolador estará convosco. Estar convosco não significa estar em vós.
Estar convosco significa, Ele estará agora entre vocês. Eu estou indo, mas eu vou mandar alguém que vai estar entre vocês. Esse alguém que vai estar entre vocês, estará entre vocês com um propósito. Aquele que nasceu de novo, não vai ter apenas o Espírito com eles, mas vai ter o Espírito neles, e dentro deles, habitando neles. Como tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Amém? Lá em João, capítulo 16, versículo 8. A Bíblia fala, vamos ler a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, Jesus falando de si, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E ele continua, quando ele vier, convencerá. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai convencer. Ele veio. Então a função dele é convencer. Nós estamos falando do Espírito Santo, do Consolador. A função dele é convencer o mundo. Não é você, é o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo ao vir, Jesus mandou o Espírito Santo, e a função do Espírito Santo é, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo então veio para convencer aquele que está perdido do seu pecado, convencer aquele que está perdido que vai vir um juízo, convencer aquele que está perdido que há uma justiça que pode salvá-lo, há uma justiça que pode libertá-lo. É a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo, ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quantos estão comigo? Diga amém. Então o primeiro estágio, voltando lá para João, capítulo 14, versículo 16, ele vai estar conosco. O segundo estágio ele vai estar em nós, habitando em nós. Quando que isso aconteceu? Quando eu nasci de novo, sim ou não? Lá em João, capítulo 20, versículo 22. Vamos ler João 20, 22. É importante que você preste atenção para você entender a mensagem, ok? Versículo 21. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou aqui e apareceu para os discípulos. E na hora que ele aparece para os discípulos, algo acontece, ele diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí ele continua, disse, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito? Recebeis o quê? O Espírito Santo. Presta atenção, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles viveram 3 anos e meio com Jesus, mas quando Jesus morre e ressuscita, a primeira coisa que Jesus faz é soprar neles o Espírito Santo. Presta atenção, eles estavam com Cristo, eles estavam com o Senhor, mas havia algo que eles não tinham recebido, o Espírito Santo dentro deles. Porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. O Espírito Santo, o Consolador, veio depois da morte de Jesus. Por isso que Jesus agora sopra sobre eles o Espírito Santo. Agora eles são a habitação do Espírito Santo. Presta atenção, quando nós lemos João capítulo 14, versículo 16, Jesus está mostrando para eles e falando para eles como vai acontecer. Ele diz, olha, eu mandarei o Espírito Santo. Ele estará convosco, mas não só convosco, ele estará em vós. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, hoje está entre nós. Quando você chega nesse ambiente, o Espírito Santo está entre nós. Ele não só está dentro de nós, ele está entre nós, ele está conosco. Ele não só está conosco, irmãos, o Espírito Santo está lá fora agora. Porque o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para salvá-lo. Porque Deus quer salvar o homem perdido. O propósito de Deus é salvar o homem caído.
O Espírito Santo hoje está trabalhando para convencer o homem do seu pecado, do juízo. Agora, Ele usa-nos para isso também. Ele usa-nos para, sermos ministros dessas boas novas. Mas, existe um terceiro momento que nós temos, e que nós recebemos o Espírito Santo. Terceiro, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, abre lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Jesus está falando com os discípulos aqui. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Há uma outra manifestação do Espírito Santo. Há o Espírito Santo conosco, há o Espírito Santo em nós, mas há um poder do Espírito Santo que é liberado sobre nós. Nós chamamos isso de unção, nós chamamos isso de dínamos, nós chamamos isso de poder do Espírito. Há um poder que é liberado sobre nós. Jesus já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito Santo em João 20. Só que agora Jesus está dizendo: vocês esperem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do Espírito. Presta atenção, irmãos. Então, a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas não é apenas que nós recebamos o Espírito Santo e está tudo certo. Tem muita gente, irmãos, que recebeu o Espírito Santo e ele não flui em nenhuma área, em nenhum poder. Não há poder sobre a vida dele, não há unção sobre a vida dele. Ele é cristão, ele é crente, ele teme a Deus, mas não tem nada mais do que isso. E Deus quer que ele flua no poder do Espírito, porque Jesus não veio apenas nos dar a salvação e nos dar o direito de sermos feitos filhos e sermos habitação do Espírito, dele mesmo. O Senhor quer nos revestir de poder, porque Ele tem uma missão para nós. Volta lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então recebereis poder para quê? O versículo está falando, está explicando, para quê? Ser minhas testemunhas. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas, para vocês poderem testemunhar a respeito de mim, testemunhar a respeito do Evangelho, testemunhar a respeito daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou, da minha obra, da minha aliança, para testemunhar a respeito de mim. Vocês receberão poder. Esse poder aqui no original é o dínamos de Deus, é o poder do Espírito, é a unção do Espírito que vem sobre nós. Essa unção e esse poder do Espírito não vem sobre nós quando nós estamos passivos. A Bíblia fala que nós precisamos de buscar isso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam buscando. A Bíblia fala que eles estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar, orando, buscando. Eles não estavam passivos, esperando o poder de Deus vir sobre eles. Eles estavam clamando, desejando, ansiando. Eles estavam aquecendo o seu coração. Eles estavam aquecendo a sua alma, aquecendo a sua fé, o seu espírito. Até que, de repente, veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar. E o poder do Espírito desceu sobre eles. O que eu quero dizer para você, eu quero que você entenda, é que não há como nós fazermos a vontade de Deus, e não há como nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, se nós não formos revestidos desse poder do Espírito. O máximo que você vai ser é um filho, convicção de filho, paz por ser filho, alegria por ser filho, mas o Senhor quer te encher de poder para cumprir o propósito de filiação. O Senhor quer te encher de graça, de unção, do dínamos dele, para que você cumpra o seu propósito, o seu chamado, aquilo que ele tem para você, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com ânimo, com disposição. Mas para isso você precisa ser cheio do poder, e você precisa ser revestido do poder do Espírito. Muitos de nós queremos, fazer a vontade de Deus, muitos de nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas às vezes não entendemos que para eu cumprir o propósito de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito. Porque se eu não sou cheio do Espírito, tudo que eu faço é natural.
Se eu não sou cheio do Espírito, tudo que eu faço, a obra que eu faço, pode ser só uma obra natural, força do meu braço, do meu conhecimento, do meu entendimento. Mas se eu faço uma obra cheia do Espírito, é perceptível, as pessoas percebem, tem algo sobrenatural nesse lugar. Tem algo sobrenatural nesse ambiente. Não sei se os irmãos viram, mas a gente já está orando mais cedo antes de começar o culto. Por que isso, pastor? Porque nós sabemos que há algo que eu preciso gerar no mundo do Espírito para eu ser revestido do poder do Espírito. Há algo que nós precisamos gerar em Deus, entende? Não dá para chegar no culto e esperar um grande mover de Deus, se nós não temos expectativa do mover, não estamos esperando o mover, e não estamos gerando isso no mundo do Espírito, em Deus. Os irmãos vão ser cheios do Espírito, porque tem gente orando por isso, tem gente clamando por isso, não tem como, sabe, ser cheio do Espírito passivo, né? O Bruno até falou isso hoje, irmão, seja ativo, né? É ativação, nós vamos ser ativos. Lá em Efésios a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele fala, como você se enche do Espírito Santo? Ele continua, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando, fala assim, falando. Ninguém se enche do Espírito calado, irmãos, é quase impossível você se encher do Espírito calado. É possível? É. Mas é quase impossível, porque a Bíblia fala que nós nos enchemos falando. Nós nos enchemos enquanto nós falamos, enquanto nós abrimos a boca. Sabe por que o nosso jejum, 21 dias, eu criei por isso, falei, foi tão poderoso? Porque os irmãos falaram. Eu criei por isso eu falo, eu criei por isso eu digo, eu criei por isso eu declaro, eu criei por isso eu libero, e o Espírito Santo veio com poder. Irmãos, eu quero que nós fluamos com o poder do Espírito, amém? Quantos querem fluir no poder do Espírito? Aqui no versículo 8 de Atos, nós percebemos que a unção é dada para uma tarefa. Toda unção que você receber vai ser dada para você cumprir uma tarefa. A unção de Deus vem sobre a sua vida para você executar uma tarefa. E depois que você cumpre a tarefa, não se esqueça, preste atenção em mim, você vai ter que se encher de novo. Você vai ter que se revestir de novo para a próxima tarefa. Tem gente que foi cheio, foi revestido do Espírito um dia, e ele acha que agora está pronto. Não, meu irmão, foi para você cumprir uma tarefa, uma missão. Qual que é a missão deles ali? Ide, pregai, seja minha testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas existem outras missões. Pregue aos enfermos, cure os demônios, sabe? Seja generoso, sabe? Seja desprendido, manifeste glória, manifeste graça, manifeste amor. Tudo isso são tarefas que o Espírito Santo nos capacita a viver. Nós podemos fazer isso natural, nós podemos fazer isso nas nossas forças, mas não tem poder. Mas quando nós fazemos na unção do Espírito, tem poder. Amém? Achou o vídeo, Mateus? Tá baixando? E videozinho. Eu quero encerrar. Falei para os irmãos que eu ia terminar o culto cedo hoje. Vocês não acreditaram, nós estamos encerrando já. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Lucas, coloca mais pressão agora nesse teclado aí. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. As águas estavam saindo de perto do altar, sim ou não? Da onde que as águas saíam? Perto do altar. Próximo. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Próximo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. Quantos côvados? 1000, então é uma boa distância. Ele mediu do início do rio até 1000 côvados. Então ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam aonde? Tornozelos. Diga tornozelos. Já entrou numa água que dá para tornozelo? Você domina a água, sim ou não? Mas aí ele continua dizendo: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos agora. Mediu mais 1000
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Próximo. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Próximo. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Próximo. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram na onde? Diga: Mar Morto. Essas águas entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Existe algo espiritual que eu quero que você entenda aqui nesse texto. Aqui você recebe uma medida de unção. Você está recebendo uma medida de unção enquanto você adora, enquanto você busca a Deus junto conosco. Você está recebendo uma medida de unção. Mas essa medida de unção aqui, segundo esse texto, ela dá no tornozelo. A unção vai crescendo quando você vai em direção ao propósito. O Mar Morto na Bíblia significa o mundo. O Mar Morto significa o mundo caído. Quanto mais você se aproxima do Mar Morto, mais as águas sobem na sua vida. Não é se aproximar para se tornar como o mundo, é se aproximar para salvar o mundo. Essa semana nós fizemos o Treasure. Como que é o nome? O Treasure Hunt. Essa semana nós fizemos o Treasure Hunt. Os jovens saíram para evangelizar. Sim ou não? Quantos jovens saíram para evangelizar? Glória a Deus pela sua vida. Sabe o que aconteceu com esses jovens? A unção aumentou, porque eles foram em direção ao propósito. Nós não estamos aqui para receber unção, para guardá-la. Quanto mais você caminha em direção ao propósito, mais as águas sobem na sua vida. Quanto mais você caminha em direção ao propósito que Deus te chamou para fazer, mais as águas sobem, mais a unção flui sobre a sua vida. Sabe o que esses jovens fizeram? Eles mergulharam nesse final de semana passado. Eles vieram e oraram. Eles vieram e, mergulharam em uma certa medida de rio. Mas eu tenho certeza, quando eles estavam lá falando de Jesus, o rio aumentou. As águas aumentaram. E as águas começaram a fluir para o mundo. E começaram a transformar o Mar Morto e levar vida ao Mar Morto. Quantos estão comigo? Diga amém. Mas só faz isso quando você é cheio da unção, quando você se deixa ser tomado pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Não é pela minha força, não é pelo meu poder, mas é pela unção e a capacitação do Espírito sobre a minha vida, que eu vou, e que eu prego, e que eu falo, e que eu ministro. E quando eu ministro, eu sinto que algo é derramado sobre mim, e essas pessoas recebem da parte de Deus. Quantos entendem? Diga amém. Fica de pé onde você está para a gente encerrar. Fala assim comigo. Uma das coisas mais importantes da vida cristã. Fala assim. Fala assim, uma das coisas mais importantes da vida cristã é a unção do Espírito. Nós precisamos de desejar e nós precisamos de buscar a unção do Espírito. Eu quero a unção de Deus para servir aqui na porta. Eu quero a unção de Deus para servir aqui como voluntário. Eu quero a unção de Deus para cozinhar. Eu quero a unção de Deus para cantar. Eu quero a unção de Deus na hora de pregar. Eu quero a unção de Deus na hora de liderar minha célula. Eu quero fluir na unção de Deus enquanto eu louvo. Eu quero fluir na unção de Deus enquanto eu compartilho algo com meu irmão. Eu quero fluir na unção de Deus enquanto eu sirvo. A unção é a unção que transforma. É a unção que quebra o jugo. Nós precisamos de ser um povo que deseja e que ama a unção do Espírito, amém? A unção está relacionada com a disposição em orar. Você não vai fluir na unção se você não quer buscar, e você não quer orar, e você não quer clamar ao Senhor. A unção também às vezes está relacionada
a unidade do corpo, a unidade da igreja, a unidade da célula. Quando o povo está unido, irmãos, há um liberar de unção. Quando há unidade, há um liberar da unção. Quando esses jovens vieram para cá esse final de semana, mais de 30 jovens orar para evangelizar, irmãos, essa unidade de propósito trouxe unção sobre eles, e eles foram. A unidade traz unção, amém? A unção também flui quando você anda com pessoas ungidas. Quando você anda com pessoas que buscam unção, que desejam fluir em Deus, você vai sentir a unção fluindo sobre a sua vida. A unção flui com louvores ungidos. Quando nós adoramos de todo o nosso coração, quando nós rasgamos o nosso coração, quando o ministro aqui, antes de vir cantar, ele orou e ele falou: Senhor, flua. Então a unção flui sobre nós também. Nós querem fluir na unção do Espírito. Existem águas que dão-nos artelhos, joelhos, lombos, mas existem águas mais profundas que Deus quer nos levar. Amém? Deus quer te levar nesse lugar. Deus quer te levar nesse ambiente. Para encerrar, lembra das 10 virgens? As 10 virgens eram todas virgens. Todas tinham lâmpada, todas tinham azeite. Significa que todas foram salvas. O azeite fala do Espírito Santo habitando dentro de nós, na ação do Espírito. Mas só 5 tinham azeite sobrando. Ter azeite sobrando significa: eu quero a unção do Espírito sobre a minha vida. Eu não negocio a unção, eu quero fluir na unção. Eu não quero estar só salvo, eu não quero ser só convertido. Eu quero fluir na unção de Deus. Eu quero ter unção fluindo na minha vida para outros, amém? As virgens prudentes são as virgens que têm a unção fluindo, a unção fresca, o óleo fluindo na vida delas. Quantos querem o óleo fluindo na sua vida? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado por um instante. Vamos orar. Ore por ele, ore por ela agora em nome do Senhor Jesus. Ore para que a unção do Espírito, a unção do Senhor flua sobre ele, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós oramos agora, Pai, para que o Teu Espírito, ó Deus, seja liberado, derramado com poder sobre cada um dos meus irmãos. Senhor, oramos para que haja poder. Deixa eu ouvir sua voz. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei no rio do Espírito, e ali adorarei
pode dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida um novo nível de unção. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre o seu chamado, o seu ministério, a sua casa, um novo nível de unção. Em nome de Jesus, você vai fluir em novos níveis de unção. Você vai cumprir o chamado, a missão, o propósito para o qual o Senhor te salvou. Você vai ser capacitado pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito, pelo revestimento do Espírito. Em nome de Jesus, cadeias serão quebradas, fortalezas serão quebradas, resistências serão desfeitas, traumas serão curados, sarados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que você não conseguia vencer vai ser vencido pela unção do Espírito, através da unção do Espírito. Coisas que você não conseguia romper vão ser rompidas, porque você vai fluir na unção do Espírito, no poder do Espírito, da dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, declaro cultos avivados, células avivadas, reuniões de discipulados avivadas, orações avivadas, cultos de primícias avivados. Declaro em nome de Jesus, discipulados cheios de vida, de unção, de poder, evangelismo cheios de vida, encontros cheios de vida, retiros cheios de vida, porque a unção do Senhor é uma marca nas nossas vidas e nas nossas casas e no nosso ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. Mas há algo mais que o Senhor quer fazer sobre você. Ele quer revestir você do poder, para que você com ousadia, com intrepidez, para que você com fé, com poder, possa cumprir o seu chamado, a sua missão, para que você possa cumprir o seu ID, para que você possa fluir nos dons, para que você possa fluir no Espírito. Amém? Glória a Deus. Que nesses dias você deseje mais e mais a unção, o poder e a capacitação do Espírito Santo para cumprir aquilo para o qual o Senhor te chamou. Amém?